Jai, Hare Krishna. Bom, o papel do pai na consciência de Krishna é que o pai ele tem uma responsabilidade muito grande, né? O pai, quem é pai? Pai é um tipo de guru, ou seja, um tipo de professor. Então os pais eles deveriam ser capazes de instruir seus filhos, né, no aspecto transcendental, ou seja, que os filhos possam desenvolver uma consciência transcendental. Então, se você é pai, você tem essa responsabilidade. Pai não somente tem a responsabilidade material, né? Bom, na cultura védica se explica e que até os 14 anos, né, os pais são responsáveis karmaticamente pelos filhos, né? Ou seja, qualquer coisa que o filho, qualquer ação do filho é responsabilidade do pai até os 14 anos. Depois disso, aí já é responsabilidade da própria pessoa. Então a gente vê que não é somente algo karmático, né? não é somente karmático. A gente entende que a relação entre pai e filho é algo muito mais do que isso. Por quê? Porque o pai ele está dando a oportunidade do corpo humano, né? Ou seja, então esse é o maior presente que nós temos dos nossos pais, né? Eles nos deram o corpo, ou seja, a semente, né? A semente, claro que precisa, claro, a mãe é essencial, mas o pai ele dá a semente, né? E o pai também, a figura do pai é a figura de um guru. Ou seja, hoje em dia nós vemos que os pais eles perderam essa importância, né? Ou seja, por isso que hoje em dia está muito em voga, né? Coach, né? Coach, ou seja, esses gurus assim que vão ensinar tudo para as pessoas, que deveria ser feito pelos próprios pais, né? Mas na realidade a sociedade ela perde um pouco, né, da sua estrutura, né? Hoje a estrutura da sociedade, a sociedade está um pouco desfacelada, né? Sem a cabeça central, o pai, né? O pai realmente ele deveria ser, né, uma pessoa que inspira a prática espiritual. Isso é o que nós esperamos de um pai, né? Agora, claro, nem todo mundo teve essa oportunidade, ou melhor dizendo, poucas pessoas tiveram a oportunidade de ter um pai que os inspirasse na vida espiritual. Isso pode acontecer, né? Agora, nem por isso nós também temos que rejeitar os nossos pais, ou seja, o agradecimento aos nossos pais, ele é eterno, tanto é que nós estamos endividados com os nossos pais. Isso é algo que as escrituras védicas dizem. Então, por exemplo, o filho ele tem uma dívida com o seu pai que ele não pode pagar. Você não pode pagar a dívida da vida. Ou seja, você ganhou o corpo humano, que é muito raro, né? Né? Ou seja, que o corpo humano é muito raro, né? É difícil, ou seja, você pode consegui-lo, né? Você consegue esse corpo humano de uma forma natural, mas raramente você vai ter corpo humano. Quando a gente vê as escrituras dizerem que 400 mil formas humanas de vida, né? E 8 milhões de formas de animais, plantas, seres aquáticos, etc. Então a gente vê que o pai, ou seja, que o corpo humano é muito raro, muito raro. Mas se nós conseguimos o corpo humano, isso é devido ao nosso pai. Então esse agradecimento que nós temos com o pai, por mais que, sei lá, que ele seja ausente na nossa vida, por mais que ele seja um canalha, não sei, nós temos que estar agradecidos ao nosso pai. Ele nos deu a oportunidade da vida humana. Vida humana significa que você tem uma responsabilidade com o divino, uma responsabilidade com o plano transcendental, né? E isso é pelo seu pai. Então os filhos eles deveriam, por exemplo, quando os pais morrem na cultura védica, se faz a cerimônia de Shraddha, que é uma cerimônia para ajudar os pais, né? No caso a gente está falando dos pais, pode ser as mães também. Mas o que acontece? Quando as pessoas abandonam o corpo, então pode ser que por um período eles estejam em alguma situação que seja meio desfavorável no campo sutil.
Então, quando nós fazemos essa cerimônia de estrada, né, nós estamos ajudando eles na evolução para saírem desse limbo, né, como diz aí os espíritos, ou seja, na realidade um local onde eles estão em situações desfavoráveis, sofrendo, enfim. Então, em algum momento, nós vamos ter que fazer isso, né? Agora, claro, se você não faz isso, você está endividado, ou seja, é uma dívida que você tem com os antepassados, que você não pagou essa dívida, e isso vai gerar um aspecto karmático negativo. Ou seja, você pode ter problema com antepassados, né, como eles dizem, né? Ou seja, significa o quê? Significa que o seu pai, o seu avô, o seu bisavô, sei lá, eles estão sentindo que você está sendo ingrato, né? Que você não se lembra deles, que você não faz nada para ajudá-los, né? Quem pratica o serviço devocional não precisa fazer cerimônia de estrada, né? A gente não precisa fazer culto aos antepassados. A gente vê, isso é uma cultura budista, né? Taoísta. Eles fazem um pouco disso, né? Aqui no Brasil a gente tem a experiência da Seishinoe, que eles fazem o culto aos antepassados, né? Então, isso é uma coisa muito importante, né? Como por exemplo, sei lá, na cultura cristã, no dia de finados, a pessoa vai lá no cemitério, né, e vai levar uma flor pelo pai, né? Ele vai lá e vai chegar e vai relembrar do pai, ou seja, vai orar para o pai. Então tudo isso, né, é uma maneira de resgatar essa dívida, ou seja, pagar um pouco essa dívida que nós temos com os nossos pais, né? E isso é muito bom, ou seja, muito bom a gente ter sempre em mente que o agradecimento com os pais é eterno, né? Ou seja, a gente não pode realmente pagar isso, né? Mas se você se você pratica vida espiritual, né? No caso, você canta o Mahamanta Hare Krishna, né? Você está ajudando os seus pais de uma maneira incrível. Bom, se eles partiram, né? Você já vai ajudar, porque na realidade, normalmente os pais eles vão partir antes da gente. E a gente vai ter que resgatar essa dívida através ou de uma cerimônia, no caso da cultura védica, Shraddha, né? Ou através do próprio, de um sentimento, de uma oração, de algo que você vai oferecer para esse plano sutil, né? Enfim, e também, no nosso caso, mais o serviço devocional, que é tão poderoso que simplesmente, por cantar o Mahamanta Hare Krishna, você já está ajudando, né, toda as suas gerações passadas, né? Então, ser pai é ser um guru, como eu digo, né? Se você realmente é pai, você tem que entender a responsabilidade que você tem, né? É ser guru, né? E filho significa ser uma pessoa que tem obediência ao pai. Claro, hoje em dia se perdeu isso, né? Os filhos já não querem mais obedecer aos pais, né? A gente entende que tudo está um pouco de cabeça pro ar aí, né? Tá tudo meio invertido aí. Mas, na realidade, o respeito aos pais é muito importante, ou seja, quando o filho realmente, ele imagina, a gente via isso, né? Pedir bênção aos pais, né? A gente via isso, né? Isso vem da cultura védica, né? Você não vai fazer, você nunca vai fazer nada sem o consentimento do seu pai, né? Ou seja, porque senão você não vai ter, se você não tem as bênçãos, você não vai ser auspicioso, né? Algo assim. Então, na realidade, nós temos que entender esse conceito, né, de conexão que nós temos com os nossos pais. Uma conexão karmática muito forte, né? Ou seja, a semente que eles entregaram, né, para o nosso nascimento, significa muito para a gente. Ou seja, a forma humana de vida, como eu digo, é muito rara você vai estar no corpo humano, né? Então, normalmente é muito mais fácil a probabilidade é muito maior de você estar num corpo animal, num corpo de um pássaro, num corpo de um ser aquático, do que você estar num corpo humano. E se você está no corpo humano, é devido ao seu pai. Então, por isso, a gente deve ter esse agradecimento, né? Que realmente, pai, ele é aquele que nos ajuda. Claro, você, por exemplo, quando se inicia, você tem outro pai.
ou seja, é o guru, né? Ou seja, é o guru Diksha, Harinama Diksha, ou Mantra Diksha, que te deu Harinama, que te deu o Gopal Mantra, Kama Gayatri. Aí é o seu pai, aí se diz, né? Você é nascido pela segunda vez, você tem o segundo nascimento, né? Ou seja, você teve o nascimento seminal, né? Então tá ótimo. Aí você cantou o santo nome, e o santo nome significa o quê? Que ele te coloca na posição de filho de um Brahmana. Então as pessoas que têm nascimento inferior, né, como a gente aqui, o nosso nascimento é muito inferior, muito baixo, né? Nascimento geralmente meletia, né, que significa que nascemos na casa dos comedores de vaca, né? Ou nascimento inferior. Mas, por cantar o santo nome, por você cantar o santo nome, você se situa na posição de um filho de um Brahmana. Ou seja, você é um filho de um Brahmana, isso significa que você pode receber os Gayatris, você pode receber a oportunidade de adorar Shalagram Shila, que só seria adorado por Brahmanas, né? Então, o Mahamantra, ele modifica, de certa maneira, ele modifica o seu prarabdha karma, ou seja, o karma que já está acontecendo. Ou seja, você é um meletia, você está fora da cultura do Varnashram, fora da cultura védica, mas o Mahamantra te coloca como um filho de um Brahma. Então você agora está preparado para receber Diksha, a iniciação brahmínica, né? Ou seja, não a iniciação brahmínica, mas a iniciação Diksha, essa iniciação que vai poder, que vai capacitar você a adorar a deidade, que vai capacitar você a fazer cerimônias de fogo, que vai capacitar você a cantar esses Gayatris, né? Então, na realidade, então esses são os nossos novos pais, né? Os gurus são os nossos novos pais. Por quê? Porque eles estão nos dando a instrução, eles estão nos mostrando, né, como nós podemos realmente alcançar um corpo espiritual. Então a gente está muito agradecido aos nossos gurus, né? Agora, claro, o nosso pai é seminal, a gente também está muito agradecido com eles, né? Porque sem eles a gente não teria a forma humana de vida. Então, nesse dia, a gente reflete nisso um pouco, vamos refletir um pouco nisso, desenvolvendo uma atitude de agradecimento, né, aos nossos pais, e também, mais uma vez, remarcando a nossa responsabilidade, que é ajudá-los, né, espiritualmente, porque nós somos capazes de fazer isso pelas nossas práticas. Se nós praticamos Bhakti Yoga, eles já são beneficiados, né? Se diz que um devoto neófito, um kanishta, ele libera uma geração, né? Ou seja, ele consegue purificar uma geração anterior e uma geração posterior, um kanishta. Então, realmente, diz que o Madhyama parece que purifica 7 gerações, né? Antes e 7 gerações depois, se eu não me engano, acho que é isso. E um Uttama vai purificar 100 gerações anteriores e 100 gerações posteriores. Mas não importa isso, o que importa é o poder de purificação em si. Ou seja, que você tem essa capacidade de ajudar aos seus pais, e você tem que cultivar também o sentimento de agradecimento. Sem eles, você não estaria aqui cantando Hare Krishna, lendo Bhagavad Gita, tomando prachada. Agora permanece.